Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senador Paim. Bom dia aos demais membros da mesa. Para mim é uma honra participar dessa audiência falando sobre a Previdência. E eu me proponho hoje aqui a falar sobre as falácias que envolvem a reforma da Previdência. Basicamente é isso que eu quero falar. São usadas várias falácias para justificar uma reforma da Previdência. E como é que faz isso? Como é que o governo faz isso? De uma maneira muito hábil. Ele apresenta premissas que são verdadeiras e inquestionáveis. Todos nós ouvimos no dia a dia que há um grande déficit primário na União. Isso é verdade, é inquestionável. As despesas com a Previdência são as que mais impactam esse déficit. Quem é que vai questionar isso? É verdade. A expectativa de vida das pessoas tem aumentado, o que aumenta as despesas da Previdência. Também é verdade. Não tem como negar. Os estados estão quebrados. Meu estado, Rio Grande do Sul, está quebrado. Rio de Janeiro, isso é público. Não sobra dinheiro para educação e investimentos. Muito bem. Então o governo, ele usa essas premissas verdadeiras e aí vem com a conclusão falsa, porque é justamente isso uma falácia. A falácia é aquela argumentação que tem todo jeito de verdadeira, mas ela é falsa. Aí ele diz o seguinte: a Previdência é a grande culpada pelo déficit primário e por essa razão deve ser reformada. Se não fizer a reforma, o país quebra. Se fizer a reforma, o país volta a crescer. Então, ele larga premissas verdadeiras e uma conclusão falsa, e aquilo parece verdadeiro porque as pessoas aceitam como verdadeiras as premissas. Se nós olharmos o crescimento da dívida ou das despesas e das receitas da União ao longo dos anos, nós vamos verificar o seguinte, que as receitas, que é aquela linha azul, ela segue uma linha semelhante à das despesas, sempre maior, sempre maior. E a diferença entre elas é a partezinha pintada de azul ali, é o superávit que tem havido, ou vinha havendo ao longo dos anos. Continuando aqui, nós podemos perceber que ao longo dos anos, esse gráfico é com dados do Tesouro Nacional. As receitas têm sido ou vinham sendo maiores do que a receita ao longo dos anos. Isso só mudou, observem ali, em 2014, novembro de 2014, quando as receitas passaram a ser menores do que as despesas. E aí nós vemos aquela partezinha rosa no gráfico, que é o déficit. O que acontece? O déficit primário, ele não é, a causa não são as despesas continuam subindo, menos, mas continuam subindo. O que gera o problema ali é a redução das receitas. E isto o governo não fala. Se nós olharmos as contas da Seguridade Social, nós também vamos verificar ali, que as receitas da Seguridade Social são maiores do que as despesas ao longo dos anos. Só muda ali a partir da crise em 2014. A conclusão que se chega é simples, a conclusão que se chega é que o país tem que voltar a crescer. O problema do déficit primário não são as despesas necessárias que a União tem. Nós vamos cortar a Previdência, vamos cortar a saúde, a educação, a assistência social, vamos acabar com o Estado, vamos reduzir o Estado a um Estado mínimo. Quem é que vai cuidar das queimadas que estão acontecendo na Amazônia e no país todo? São serviços públicos. Nós vamos reduzir o país? É essa a ideia? O país tem que voltar a crescer. E para isso, duas coisas são necessárias. Manter o Estado social, que está sendo destruído, e fazer uma reforma tributária. É necessário fazer uma reforma tributária, porque senão não há solução. O problema das contas públicas é o baixo desempenho da economia, não é o aumento das despesas. É isso que não é dito pelo governo. O PIB, que esse ano não vai chegar a 0,5%,
ele sequer, nesses últimos 5 anos, recuperou aquela queda de 7,4% que teve em 2015 e 2016. Uma coisa importante, o governo diz assim, a economia não vai crescer se não houver a reforma da Previdência. Isso não é verdade. A economia não vai crescer, não vão vir investimentos para o país, porque será feita uma reforma da Previdência. Isso é uma mentira. Os investidores querem um país onde haja segurança jurídica. Eles querem um país onde as pessoas tenham dinheiro em mãos para que esse dinheiro circule e que a economia cresça. É isso que os investidores querem. Não querem saber de uma reforma da Previdência, mas é isso que é vendido. Então, é necessário manter o Estado social e fazer uma grande reforma tributária. As coisas se inverteram. A reforma tributária vai sair depois da reforma da Previdência. Deveria ser o contrário. O problema do país é que a economia não cresce e o grande problema disso, além da insegurança jurídica que existe, é a reforma tributária, como é que se diz, a progressividade, a regressividade do nosso sistema tributário. Isso tem que ser alterado. Então, aqui eu coloco a retirada de direitos da sociedade com a destruição do Estado Social e a manutenção de um sistema tributário regressivo, e isto vai acentuar as desigualdades de renda e as desigualdades sociais e vai causar instabilidade no país. Será que as pessoas não veem isso? E além dessas falácias que eu falei agora para vocês, que o governo usa para justificar a reforma da Previdência, tem o seguinte... O governo faz uma salada de fruta propositalmente para confundir a sociedade. No nosso sistema previdenciário, existem 2 regimes de previdência, basicamente. É o regime geral de previdência social, está previsto lá no artigo 201 da Constituição, e os regimes próprios de previdência, que estão previstos lá no artigo 40 da Constituição. São regimes distintos. Essa é a Previdência Pública, regime geral do artigo 201 e regimes próprios do artigo 40. E eles são distintos e o governo não diz isso. Ninguém diz isso. Quando se fala em déficit da Previdência, se fala como se a Previdência fosse uma só, e não é. A alegação do governo é que a Previdência é deficitária. É diferente de falar que a Previdência está com déficit. Quando se fala que a Previdência é deficitária, significa que a ideia é ruim, que a ideia não é boa. E isso não é verdade. A contextualização necessária aqui. Antes da Constituição de 88, o que havia no Estado brasileiro de amparo para as pessoas? Previdência. Existia uma previdência urbana, os benefícios eram pagos pelo INPS, e uma previdência rural, cujos benefícios eram pagos pelo Fundo Rural, e esses benefícios dos trabalhadores rurais eram menores do que um salário mínimo. Existia assistência social, que eram poucos serviços feitos pela LBA e pela FUNABEM, e existia a saúde. No que diz respeito à assistência médica ou hospitalar, a saúde só era prestada para os segurados da Previdência, tanto faz se eram urbanos ou rurais, e para os seus dependentes. Só para eles. Ela não era universal como é hoje. E como é que isto era financiado? Era financiado com contribuições dos trabalhadores urbanos, com contribuições das empresas e, olhem, com impostos. Ao longo de muitos anos, impostos financiaram a Previdência, saúde e aquela assistência incipiente que havia. Muito bem. Não vou falar aqui dos servidores, que é a parte. E aí, em 1988, vem a Seguridade Social e cria um grande conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, que visa assegurar saúde, previdência e assistência para essa sociedade, mas num contexto muito mais amplo. A saúde passa a ser direito de todos, ou seja, o hospital não é só para segurados e seus dependentes, é para todos, é universal. Na assistência social foi criado um benefício de prestação continuada de um salário mínimo para o idoso e o deficiente que sejam carentes. Isso não existia antes.
E a Previdência Social unificou os dois regimes. Os trabalhadores rurais passaram a ter os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos. Os benefícios deles aumentaram. Ainda mais, nenhum benefício poderá ser inferior a um salário mínimo. A pensão, que era de 50% mais 10% por dependente, passou a ser de 100%. E o esposo, antes não tinha direito ao benefício, passou a ter direito. Tudo isso aí gerou um gasto maior para o Estado, gerou um gasto maior. E aí o legislador, quando preveu isso, ele definiu a forma de financiamento. Ele disse no artigo 195 que toda a sociedade iria financiar de forma direta, através de contribuições, e de forma indireta, através dos impostos, como já vinha financiando anteriormente. E aí, lá no artigo 195, foram criadas as contribuições para ajudar a financiar esse arcabouço de benefícios e serviços maiores. Então, olha ali, ó, diversas contribuições, sendo que aquelas em azulzinho ali, ó, a Constituição diz que aquelas são contribuições que financiam somente a Previdência. As demais financiam todo o sistema, financiam saúde, previdência e assistência social. E quais são os problemas que surgiram a partir daí? O legislador constituinte previu como isso aí seria financiado, mas, no que diz respeito à Previdência, várias desonerações foram concedidas ao longo dos anos. Olha aqui, uma regra geral, uma empresa deve contribuir assim, sobre a folha de pagamento dos empregados, do trabalhador avulso e contribuintes individuais. Aí contribuinte individual é autônomo e é empresário. Então, é assim que ela deve contribuir. Pois bem, quando se fala em agroindústria, houve desoneração. Essa desoneração não é nova, existe desde 95, tá? Olha aqui, ó, substitui aquilo ali e passa a ter uma contribuição de 2,5% sobre a receita, sobre a comercialização da produção. E mais, se o produto for exportado, não incide contribuição, há uma imunidade. Quando se fala em produtor rural, pessoa jurídica, também é semelhante. Havia uma contribuição de 2,5%, mas essa contribuição foi reduzida recentemente para 1,7%, e também as exportações estão imunes. Quando fala produtor rural, pessoa física, também a folha de pagamento tem aquela substituição ali, ó, por uma contribuição de 2% sobre a receita, e foi reduzido recentemente. Já era uma contribuição pequenininha, reduziram mais. E as exportações estão imunes. O que se perde com isso? Qual é a renúncia fiscal? A renúncia fiscal chega a 3,2% com a diferença de alíquota, que foi baixada, e com a imunidade, 7,3%, um total ali de 10,5 bilhões de renúncia só disso aí. Quando vamos para as associações esportivas que mantêm a equipe de futebol profissional, os clubes de futebol, também essa contribuição está substituída por uma contribuiçãozinha de 5% sobre a receita dos jogos e mais outras receitas. As empresas optantes pelo Simples. Olha ali, ó. Tudo isso aqui está substituído por uma tributação sobre a receita. A perda que a União tem é de 89,3 bilhões. Somem, já tinha 10,5 das outras, mais 89,3. A desoneração da folha de pagamento para as demais empresas, que não sejam produtores rurais, também ela teve uma média de renúncia de 15 bilhões, desde que foi 15 bilhões por ano, desde que foi implementada. As entidades filantrópicas também têm uma imunidade. 24 bilhões de renúncia fiscal. Se nós formos pegar as outras renúncias que a União tem, isso são dados da Receita Federal. 306 bilhões previstos para 2019. 306 bilhões. O governo quer reduzir benefícios para ter uma economia ao longo de 10 anos
de 1 trilhão, pois com as renúncias, com os benefícios fiscais, só em 2019, 306 bilhões. Ao longo dos últimos anos, foram mais ou menos 2 trilhões e 600 bilhões de reais que o governo abriu mão. Isso estamos falando só do governo federal. E ainda, se não bastasse tudo isso, o problema da economia... Deixa eu te incomodar, repete aí. O governo abriu mão de 2 trilhões. O governo abriu mão de 2 trilhões e 300 bilhões em 10 anos e por nada. Se o governo quer o 1 trilhão se ele quer 1 trilhão em 10 anos, pois se podia acabar... ter 2. Pode ter 2.300 em 10 anos. Se acabar com as imunidades, com as desonerações, com as isenções, com as renúncias fiscais. E não faz isso e manda a conta para o trabalhador pagar e o aposentado. Mas é nesse ponto que tem as falácias do governo. Né? O governo diz que o problema é a Previdência, quando o problema não é a Previdência. O problema está na receita. Não só em função da conjuntura econômica, que diminui as receitas, mas também porque as poucas receitas que o governo teria, ele ainda abre mão. Esse é o grande problema. Então, olha aqui, fora isso... ainda há a tal da DRU, a desvinculação das receitas da União. A DRU é o seguinte, daquelas contribuições que o legislador constituinte criou ou preveu para que fossem criadas, estão no artigo 195, para financiar a Seguridade Social, que são só para a Seguridade Social, o governo pegava 20%. E agora, desde 2016, pega 30%. Ora, se a Seguridade Social está com problemas, se a Previdência está com problemas, como é que tem como tirar 30% de lá? Falam que vão acabar com a contribuição do empregador sobre a folha. Vão acabar com a contribuição. Outro dia eu tive uma palestra no Senado sobre reforma tributária, senador. E aí o coordenador da mesa... Ele começou falando sobre a desoneração da folha, que era importante para resolver a tributação sobre o consumo, e tem sentido. A tributação sobre o consumo no Brasil é uma das mais altas do mundo, e ela que emperra o desenvolvimento. Ela faz com que os produtos nossos sejam mais caros e fique difícil a competitividade. Então, não está de todo errado, mas aí eu disse para ele, senador... Está certo que tenha que reduzir a tributação sobre a folha, mas por que não reduzir tirando a contribuição, aquela obrigatória que tem para o Sistema S? Aí ele ficou quieto. Temos que reduzir a tributação, mas então por que não começa mexendo no Sistema S? Ou se eu também posso dar uma contribuição, né, que eu vou me meter aqui, mas dentro do tempo de 20 minutos para cada um vai dar aqui. Quer diminuir a tributação sobre a folha? Aumente sobre o faturamento, aumente sobre o lucro. Pronto, está resolvido. Só isso. Eu confesso que há muito tempo eu defendo essa tese. Quando vem com o papo que eles vêm de diminuir sobre a folha, diminui sobre a folha, mas aumente sobre o lucro. Aí pega mais os bancos, inclusive, que estão lucros fabulosos. O ano passado foi 100 bi. Eu quero só dar essa contribuição ao debate. Não precisa tirar de ninguém. Só aumenta a tributação sobre lucro e faturamento. Perfeito, senador. Perfeito. Essa é a proposta que a Anfip tem, juntamente com a FENAFISCO, no projeto Reforma Tributária Solidária. Reduz a tributação sobre o consumo, inclusive reduz 30%, aqueles 20% sobre a folha, mas aumenta a tributação sobre a receita, sobre a renda e o patrimônio. E aumenta na renda, acabando com a isenção sobre lucros e dividendos, que, diga-se de passagem, só existe no Brasil e na Estônia. Né? Então, acaba com essa isenção, torna a tabela de imposto de renda mais progressiva, tributando altas rendas, e isso, pelos nossos cálculos, tem um potencial de arrecadação de 160 bilhões por ano. Põe 10 anos aí. Dá mais do que a reforma deles aí. Põe 10 anos, 160 dá 1 trilhão e 600 bilhões. Bom, seguindo aqui, eu já vou terminar logo em seguida. Está o teu tempo ainda, olha lá. Ó. Então, nas desvinculações das receitas da União, olha só, as receitas de PIS, PASEP e COFINS, que são para a Seguridade Social, financiar saúde, previdência e assistência, ao longo dos anos, lá, desde 2009, ela existe há mais tempo,
Existe desde que foi criada, depois da Constituição de 88. Tem uma receitazinha. Aquilo ali em bilhões. Pois a DRU retira 30% hoje. Retirava antes 20%. Uma média, só nesses 10 anos que eu estou considerando aí, de 71,8 bilhões. Então, além de todas aquelas desonerações, além de todas aquelas renúncias, a receita capenga que vai para a Seguridade Social, ainda o governo pega 30%. Agora, vejam só o absurdo. O problema das contas públicas é a Previdência. Apesar de todos esses fatores que eu estou colocando para vocês, apesar de tudo isso, a Seguridade Social manteve-se superavitária ao longo dos anos. Só a partir de 2016, e olhem, por razões conjunturais que eu falei aqui, estamos em crise, o PIB baixou 7,4% em 2 anos, 7,4% em 2 anos, e não se recuperou ainda. E, claro, isso impacta a receita. Por tudo isso, é que está havendo o problema da Seguridade Social. Mas olhem só. Isso aqui eu vou passar rápido. Observem. A União tem uma contribuição obrigatória para a Previdência. Olha ali, a contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados obrigatoriamente em lei orçamentária anual. Ou seja, se por acaso as contas... Lembram que eu falei para vocês que as receitas da Seguridade Social sempre estiveram maiores do que as despesas. Só a partir de 2014 que elas começaram a ser menores. E aí, nesse caso, a lei prevê que a União tem que entrar com a parte dela, que ela nunca entrou. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social. E eu digo que é eventual mesmo, porque sempre foi superavitária. Na CPI foi comprovado isso, né, senador? Foi comprovado. Isso foi debatido demais. Então, a União tem que entrar com a parte dela. Observem aqui, as receitas, isso são dados da Receita Federal. Receitas e despesas da Seguridade Social. Olha ali, eu não estou considerando regimes próprios, porque quando o governo fala em déficit da Seguridade Social e da Previdência, ele junta o regime próprio dos servidores da União, que não tem nada a ver, uma salada que não tem nada a ver, as pessoas não entendem. E elas acham que o problema é maior do que o real. Então, olha ali, só a partir de 2016 é que começou a haver um déficit. Déficit eu coloco entre aspas, porque a União tem que entrar com a parte dela. Quando houver insuficiência financeira, a União tem que entrar com a parte dela, porque não deve haver o déficit. Ela tem que retirar de outra parte, e a outra parte que vai dar déficit, não a Seguridade Social. Olha aqui, por que eu digo que o regime próprio não faz parte disso? É muito simples. O orçamento da União, ele é dividido em 3. É o orçamento fiscal, o orçamento das estatais e o orçamento da Seguridade Social. Isso está previsto na Constituição. No orçamento fiscal devem constar as receitas e despesas dos regimes próprios. E na Seguridade Social é só o regime geral. É fácil verificar isso aqui. O artigo 201, que trata do regime geral, ele coloca lá, Previdência Social. Então, quando se fala em Seguridade Social, Previdência Social é o artigo 201, regime geral. O resultado médio da Seguridade Social, para vocês terem uma ideia, mesmo com aquele déficit, entre aspas, que eu digo nos últimos 3 anos lá, foi de 61 bi. Mesmo eu considerando aqueles valores negativos, o déficit houve um superávit ao longo do tempo. Então aquilo ali é conjuntural. Aumenta a economia, aumenta o PIB, acaba com isso aí. Aqui eu vou passar rápido, os fluxos de caixa sempre, olha ali, o fluxo de caixa do INSS em bilhões, Previdência Urbana. O resultado em 2009, 1 bilhão positivo. Previdência Rural, menos 45. Se pegar só as receitas rurais e as despesas rurais, dá negativo. Sempre foi negativo. Antes da Constituição de 88 era negativo porque não havia contribuição do trabalhador rural.
Quando veio a Constituição, houve a unificação dos sistemas e o legislador sabiamente disse: bom, eu sei que vai ser negativo, mas vamos colocar essas receitas a mais, essas contribuições a mais para financiar isso aí. Então, as receitas da Seguridade Social, se nós levarmos em conta o que o governo não leva, ela dá ainda um superávit de 34 bi. Isso acontece em 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, e aí 16 dá um problema, por causa da conjuntura. 17 dá um problema, por causa da conjuntura econômica. E 2018 também. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o problema das contas da Previdência, ou melhor, os problemas do déficit primário da União, não são as contas da Previdência, muito menos as contas da Seguridade Social, as despesas. O problema está justamente na conjuntura econômica e nos desvios que são feitos de DRU, né, que vão para outra área, e mais, das renúncias que a União faz. Ela abre mão de uma boa parte da receita que ela poderia ter para financiar o bem-estar social da sociedade. Desculpe eu me alongar no tempo, mas eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Meus cumprimentos.